Oi, meu nome é Larissa, seja bem-vindo ao meu canal. Seguinte, se você ainda não é um inscrito aqui, já se inscreva, deixa o seu like, deixa um comentário e me segue aqui nas outras redes sociais. Pessoal, é o seguinte, aconteceu uma coisa ontem mesmo, tá? Fresquinho. Hoje é quarta-feira, vocês estão vendo sábado. Esses barulhos são a Catarina tomando água, comendo. Catarina, essa ração não é sua. Aconteceu algo que, assim, poucas coisas geralmente me afetam. Poucas coisas mesmo, tá? Mas pouquíssimas coisas me afetam. Em relação a comentários na internet, enfim. E nós sabemos que nós estamos em meio a uma guerra, guerra social, uma guerra interna dentro do país, né? Isso tem um nome, enfim. O que acontece é o seguinte, todos nós temos Facebook, né? Alguns de nós não temos, mas enfim, alguns temos. Eu achei uma postagem lá no Facebook em que a pessoa que postou, ela postou um broche que o Lula estava usando no seu paletó, no debate. E esse broche representa uma instituição que cuida de crianças que são abusadas, né? Infelizmente, hoje no Brasil, essa é uma realidade muito forte. Então, quando você vê uma pessoa que está na presidência falar do jeito que ela falou, né, que pintou um clima, não tem como a gente entender isso como, eu fiquei sensibilizado que elas estavam ali passando por aquilo. Enfim, mas não é nesse mérito que eu vou entrar com vocês, tá? E aí essa pessoa, essa mulher, que é minha amiga, mas eu também não a conheço, ela postou esse broche e escreveu embaixo que nós tínhamos que cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos jovens. Ponto final. Então veio um senhor mesmo, tá? Começou a ofender essa moça. Nos comentários, começou a ofender ela e tal. E aí ele começou a falar, então, do Paulo Freire, né? Eu acho que você não precisa estudar muito para você saber que, basicamente, tudo que você sabe hoje, tudo que você estudou, né, passou aí pelas teorias do Paulo Freire, pelos livros dele e tudo mais. Enfim, eu vou ler o comentário para vocês, vou ter que censurar algumas palavras, eu não vou falar o nome dele, tá? Enfim, não vou expor ninguém, a não ser eu mesma. E aí eu comentei lá, vocês sabem, né? Senhor fulano, você sabe quem é Paulo Freire? Foi só o que eu comentei, tá? Eu não xinguei ninguém, não falei nada de voto. E aí ele, Larissa, Paulo Freire é o que doutrinou você e sua geração de professores de inúteis que só vivem atrás de escola da família. Só um adendo aqui. Escola da Família é aquele programa em que se abria as escolas ao final de semana, que hoje eu acredito que a nossa diretoria de ensino tem 5 escolas, só 4 ou 5 escolas, e que você que não tinha dinheiro para pagar uma universidade, você podia então trabalhar aos finais de semana e o Estado pagava a sua faculdade, tá? Inúteis que só vivem atrás de escola da família, mas na verdade é para doutrinar crianças e pessoas simples. Você e sua geração de professores é uma vergonha, uma
para a nação. Respondi, senhora professora. Não respondeu, senhor. O senhor não me respondeu quem é Paulo Freire. E muito pelo contrário, além de não responder, o senhor me ofendeu e ofendeu todos os meus colegas. A minha vontade, sinceramente, é processar esse cara. De processar ele. Fazer a gente chegar até uma audiência, sentar nós dois lá e fazer ele me pedir desculpa. É o mínimo. É o mínimo. Porque se o senhor hoje tá podendo ficar nisso aqui escrevendo bosta, é porque alguém te ensinou a ler e escrever. E esse alguém foi uma professora. Ou um professor. Mas devido à idade dele, acredito que é uma professora. Será? E aí eu fico pensando, será que uma professora, ele foi apaixonado por uma professora e a professora não correspondeu? Quanto ódio. Falo mais. Vamos lá. Eu joguei aqui no Google, que eu acho sempre legal trazer para vocês algo que vocês também possam ler, né? Então nós temos aqui uma publicação do meu aniversário, o ano passado, né? Que se comemorava então os 100 anos de Paulo Freire. E aí aqui a gente tem já uma frase do Paulo Freire para abrir a publicação, que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. E não tem nada mais verdadeiro do que isso. Ou você ama muito o que você faz como professor, ou você tem que deixar de ser professor, tá? É uma relação de amor e ódio muito grande. Você ensinar outras pessoas, ensinar a pensar. Quando eu falo ensinar a pensar, eu não tô falando o doutrinar, tá? Mas o ensinar a pensar, né? Principalmente nessa era digital, em que tá tudo aqui no nosso celular. Eu não preciso pensar muito, porque eu jogo ali no Google e acabou, né? Era pra eu estar acordando agora. Vamos lá. Eu vou ler alguns trechos. Sua teoria de que a educação é o caminho para a emancipação de sujeitos, para que transformem sua realidade por meio da reflexão crítica. O seu trabalho de alfabetização de adultos é reconhecido mundialmente. Mundialmente. Entre as inúmeras obras publicadas, então, que compõem aí a trilogia, que a gente já conhece, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia. Tinha um outro pedaço aqui. Freire foi um pensador muito importante nas décadas de 50, 60, 70 e 80. Foi educador atuante em uma perspectiva de educação que buscava colocar no centro da educação pedagógica o direito a uma educação emancipadora. Vocês sabem o que é emancipar, né? Mas tem alguém aqui que não sabe, eu vou explicar. Emancipar é você tornar a pessoa autônoma. É você tornar essa pessoa, ela dona do que ela faz. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 16 anos. Ele só vai atingir a maioridade, ele só vai poder dirigir, ser preso, sei lá, tomar bebida alcoólica após os 18 anos, correto? Que é quando se estabeleceu dentro da sociedade brasileira que nós viramos adultos. Se eu emancipo esse meu filho com 16 anos, ele já vai poder casar, sair, voltar a hora que ele quiser, ter a casa dele, enfim, né? Ele vai ser aí já adulto aos 16 anos. Então, quando eu vejo um comentário desse jeito, né, e quando eu vejo também os ataques na internet a Paulo Freire, eu fico pensando, é claro, né? É claro, por quê? Se você tem um pouquinho de estudo, você não vota nele. Se você tem um pouquinho de estudo, você pensa muito além do seu umbigo, né? Então, assim,
E o medo, né, cara? E o medo dessas pessoas de a nação começar a pensar. E eu vou além. Vou um pouquinho além. Por quê? Quando eu tenho jovens adultos que estão saindo do ensino médio, sem uma perspectiva de vida, sem uma vontade de fazer uma faculdade, de ter uma carreira, eu vou ter mão de obra barata. Porque se eu tenho um diploma, meu salário ele vai custar mais caro para o meu empregador, tá? Se eu não tenho esse diploma, eu vou ali cortar uma grama, eu vou carpir um café, vou trabalhar numa empresa de engenharia, por exemplo, não vou ter o salário do engenheiro, né? Então, suave, suave, né? Para quem está pagando esse salário, é muito melhor que você realmente não tenha uma faculdade, que você realmente não pense, né? E aí a gente vê então que é esse o medo dessas pessoas, não desse senhor, tá? Que esse senhor, infelizmente, ele é um ignorante que não sabe o que fala, que é triste, sozinho, não tem amor. Bem provavelmente ele foi renegado por todo mundo à volta dele, né? E se ele tem alguém ao lado dele, deve ser por dinheiro, enfim, não sei. A cara dele, você já vê que ele é uma pessoa infeliz. E a pessoa, quando ela é feliz, ela não espalha o ódio, né? Tanto que assim, eu nem respondi. Estou respondendo aqui. Talvez eu cole esse link lá pra ver o que ele vai me responder. Eu nem dei uma aula aqui, né? Na verdade, eu só queria mostrar pra vocês como que o ódio ele tá instalado dentro da nossa sociedade hoje. E esse é o risco de se votar no Bolsonaro. É deixar que o ódio vença, né? Então eu respeito a sua opinião, eu respeito você não querer votar num ladrão, eu respeito. Muito, mesmo. Talvez há uns anos não, né? Porque eu sempre pensei dessa forma. Mas hoje eu respeito. Hoje eu entendo que cada um tem a sua opinião, cada um enxerga o mundo de um jeito. Só que hoje não dá pra gente votar na pessoa que espalha o ódio. Não dá pra deixar que o ódio vença. E eu nem entrei no quesito das igrejas, do absurdo que está acontecendo dentro das igrejas. Não tô falando que o Lula é amor. Tô falando que é uma esperança de algo diferente, de algo que nós já vivemos, que não foi ruim. Eles disseram pra você que foi. Eles fizeram parecer que foi. Quando na verdade, tudo o que aconteceu em 2016 foi porque a Dilma deixou. É nóis.